Que é sentir o amor? Quando a gente pensa em sentir o amor, a gente pensa logo numa sensação no corpo, né? Parece que eu vou sentir o amor e aí eu vou sentir o amor aqui, ó, em algum lugar aqui no peito, né? Às vezes a gente até, vê umas pessoas assim, né? Tipo, colocando a mão no peito. Muitas vezes nessas práticas espirituais aqui, muitas pessoas elas colocam, sabe? Se assim, nossa, tô sentindo aqui, né? Eu já usei muito isso assim de estar nesses grupos, assim, de dentro de um curso de milagres, né? E ter ali essa espiritualização, né? De estar sentindo um quentinho, de estar sentindo, sabe? Que é aquela tem uma expressão, né? Que é dita borboletas no estômago, né? E aí parece que o amor ele vai ser sentido nesse corpo. E o amor que é trazido em um curso de milagres não tem nada a ver com o corpo, né? O corpo ele é a própria representação do que não é o amor, né? O corpo ele representa o medo. A partir de um curso de milagres, o corpo ele é a própria representação do pensamento de separação. É algo que está aqui simbolizando um limite, uma forma. Então, isso não tem nada a ver com o amor e muito menos sentir o amor dentro desse corpo aqui. Porque na lição de hoje, a lição de hoje é a 189. E ela traz: sinto o amor dentro de mim agora. E aí, se a gente interpreta essa lição como se eu fosse me aquietar, porque ele pede na lição, né? Que a gente se aquiete, né? E sinta Deus, e sinta que é como Deus aqui e agora. A gente pode ficar esperando sentir coisas no corpo. Então, eu fico esperando sentir o amor dentro dessa imagem. E isso vai ser um equívoco muito grande, porque a consciência, ela tá pensando que tá dentro do corpo, mas ela não tá. E esse sentir o amor dentro de mim agora é uma experiência que ele convida a uma experiência de convicção, uma experiência de certeza, uma experiência de transcender tudo aquilo que a consciência fica aqui agora, assim, colocando na frente de existir só como Deus, né? Que são o que ele fala, os bloqueios ao amor. Então, os bloqueios ao amor não são coisas aqui que estão bloqueando alguma coisa que o personagem tem que sentir. A gente precisa sempre lembrar que Jesus ele está trazendo uma correção de percepção de uma consciência e não a correção de percepção de um corpo, né? Como se esses olhos tivessem que ser corrigidos de alguma forma e vai mudar alguma coisa aqui. Nessa lição é dito isso, né? Ele fala como assim, a mudança de percepção do existir, em que a gente vai passar a olhar tudo a partir do amor e não mais do medo, onde antes a gente olhava para tudo a partir desse olhar de medo, de olhar de ataque, como ele fala, né? É dito aqui, um olhar de malícia, né? Porque o que acontece, né? A consciência está projetando a própria culpa para o lado de fora. Então, a própria certeza no ataque que ela tem em relação a Deus, que ela pensa que é Deus que vai atacá-la, é Deus que vai puni-la, então ela tem ali um medo da retaliação, isso fica sendo externalizado, né? Parece que a causa vai ser o outro lá que vai me atacar. O outro lá é a causa do que eu sinto aqui. Então, essa confirmação, ela continua ali, né? Enquanto a consciência não olha para o que ela está interpretando como o existir. Então, quando ele fala nesses dois sentidos nessa lição, que eu tenho duas formas de olhar. Ou eu vou olhar a partir do amor, ou eu vou olhar a partir do medo. Então, ou eu vou interpretar que tudo e todos estão contra mim, ou então tem alguma coisa no mundo que pode me salvar, que tem alguma coisa no mundo que pode me dar alguma paz, eu vou ver tudo distorcido, eu vou continuar experimentando as mesmas coisas que a gente já experimenta e vendo o existir a partir de um equívoco, né? Onde as nossas sensações, as nossas certezas que a gente tem sobre a gente, elas vão continuar, enquanto a consciência não faz essa mudança de percepção de existência. Então, o amor aqui é só um símbolo para essa consciência aceitar que ela só existe em Deus e como Deus. E aí, o que ele fala aqui é a percepção corrigida,
né, que é dito assim, ó. O que queres ver? A escolha te é dada. Mas aprende e nunca permitas que a tua mente esqueça esta lei que rege o que tu vês. Contemplarás o que sentes por dentro. Se o ódio acha um lugar dentro do teu coração, perceberás um mundo amedrontador, cruelmente preso entre os ossudos e afiados dedos da morte. Se sentes o amor de Deus dentro de ti, olharás para fora e verás um mundo de miséria. Não, de miséria não. Um mundo de misericórdia e de amor. Então, quando ele fala aqui, essa escolha que me é dada e eu vou ver o que eu contemplar, o que eu sinto por dentro. Então, esse sinto por dentro parece que quando a gente sente ódio, né, sente a raiva, parece que a gente está sentindo no corpo. Mas o corpo ele só recebe um reflexo do que está sendo confirmado na consciência, no nível metafísico, né? É a partir das crenças ali que a gente é ativado nesse autoconceito, nesse nível metafísico, e o cérebro aqui, ele só faz interpretações e aí dá essas sensações no corpo, né? Então, o corpo só mostra aonde que eu tô colocando a minha certeza de existência, onde eu tô colocando a minha percepção de existir. Então, se eu tiver mantendo essa percepção, né, de dentro de uma individualidade, automaticamente eu vou estar projetando esse sistema de pensamento para o lado de fora. Então, eu vou continuar experimentando esse ódio que ele diz aqui. E isso não tem problema nenhum de a gente ainda sentir, porque a gente né, nessa correção da percepção, a gente precisa lembrar que a mente ela tá treinando não se confundir mais e ter um discernimento cada vez mais rápido e mais deslocado do sistema de pensamento equivocado. Então, por um tempo, a consciência vai lidar com essas sensações, com tudo isso, com essas interpretações, mas cada vez mais o que a gente precisa treinar é a resposta que a gente dá a isso, porque a percepção aqui, ela é um convite incessante, né, de ver dois aqui. Eu fico o tempo todo tendo uma certeza aqui de que eu tenho, né, essa parte aqui e tem uma outra parte lá. E aí as interpretações vêm aqui, que eu tenho certeza que o outro lá tá me atacando, tá? É ele que tá me provocando, ele que tá fazendo isso ou tá fazendo aquilo. Ele é a causa do que eu sinto. Então, a resposta aqui é que vai mudar, ser mais rápida, né? Vem as sensações, vem a irritação, vem a raiva, ou seja lá qual for a sensação, a emoção. O que importa é com quem eu vou responder a isso, é com que sistema de pensamento que eu vou responder a esse equívoco de percepção, porque é só um equívoco de percepção, por isso que a gente tem que começar a aprender e disponibilizar aqui a nossa consciência, né? Disponibilizar aqui, ter uma vontade honesta de querer assumir essas sensações, de querer assumir as interpretações que a gente tem, porque enquanto a gente ainda quer esconder, então eu protejo, né? Eu não abro aqui a mente assim para ver de um outro jeito, porque eu tô querendo o meu jeito, né? Eu fico defendendo aqui a minha razão. Não, eu que tô certa, eu que tenho razão aqui, não é o outro lá que né, não tem nada a ver comigo aqui, é o outro lá ele que tá errado, ele que tá me causando isso. E aí a gente vai continuar vendo da mesma forma, né? Porque eu vou continuar parecendo que tô me livrando por dizer que é o outro lá que tá me fazendo sentir isso ou aquilo, mas na verdade o que eu tô fazendo é reforçando, eu tô cada vez mais enfatizando mais que eu sou essa coisa limitada, eu sou esse corpo aqui, uma individualidade. E aí tem uma parte que é dito assim, ó, faze simplesmente isso, aquieta-te e deixa de lado todos os pensamentos sobre o que és e o que Deus é. Todos os conceitos que aprendeste sobre o mundo, todas as imagens que tens de ti mesmo.
Esvazia a tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Não retenhas nada. Não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado e nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Esquece-te desse mundo. Esquece-te desse curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Então, aqui é dito pra gente ir além de tudo, né? Esquece desse curso, assim, ó. Tu não tá, é como se tivesse sendo só assim, só tem Deus. Você precisa aceitar que no lugar de todas as coisas que ele trouxe aqui, né? Só tem Deus, só tem a totalidade. Esquece-te desse curso, assim, ó. Vai além da ideia de ter alguém que tá fazendo uma lição. Tem alguém que tá lendo uma lição e tá ali, tipo, fechando os olhos, se aquietando, não sei o quê. Vai além de tudo isso, assim, é isso que a gente fica sendo convidado aqui, ó. Faz simplesmente isso. Aquieta-te. E é o aquietar, por isso que a gente tem que não mais interpretar a lição a partir de um corpo, porque senão a gente pensa que o corpo tem que estar quieto. Sim, em muitos momentos ele pede isso para que a gente treine, né, esse aquietamento, aparentemente do corpo aqui, em que a gente, né, fecha os olhos e tal, e para, mas é para a consciência conseguir olhar para esses bloqueios, mas é algo que a gente precisa fazer o tempo todo. A mente está sendo treinada para isso, para que a gente tenha uma constância em que não haja diferença nenhuma entre um momento e outro, porque tudo vai servir para a mesma coisa. Um pensamento que é desconfortável, assim, que eu experimento alguma sensação de que, como se fosse uma vergonha, que nem ele fala aqui, né? Muitos pensamentos a gente tem que a gente não quer contar para ninguém, que é como se fosse um erro ter aquele pensamento, é como se fosse uma coisa muito obscura, e o que tá nesse sistema de pensamento é uma coisa obscura, porque é uma consciência se sentindo culpada, então ela começou ali a inventar um monte de coisas sobre ela mesma que não são verdade. Só que a gente acredita, e aqui isso se transforma de várias coisas, pensamentos pecaminosos, né, que nem tem essa palavra, né, mas sabe, esses pensamentos assim, de várias coisas, né, então é trazer isso, não quer dizer que a gente tenha que expor, a gente pode expor, né, isso é uma das ferramentas em que se tu expõe, tu consegue cada vez mais se ver de fora daquilo, não que tu vai sair pro teu vizinho, né, falando, então, vizinho, eu tenho esse sonho erótico aqui, deixa eu te contar. Não é isso, mas sabe, ter ali uma disponibilidade para querer ver que tu não tá dentro daquilo que ali tu tá, sabe, matutando na cabeça, assim, não é na cabeça, né, mas é na consciência. Tu fica matutando ali aquelas vozes e aí parece que aquilo é muito errado. Quanto mais a gente traz, assim, ó, isso não é o que eu sou, deixa eu olhar, porque isso já não é o que eu sou, então eu não preciso esconder de mim, porque não tem nada errado. Isso não é errado, isso é um equívoco de percepção de existência de uma consciência. Por isso que o afastamento, né? Eu posso olhar para o medo sem o medo, porque eu não sou o medo. Eu sou o amor, eu sou a totalidade. Então, o que é esse pensamento? O que é essa sensação? O que é essa interpretação aqui, se não só nada, né? Que é o nada. Só que por que parece que não é nada? Porque a gente fica colocando o nosso investimento nisso, né? E fica validando e chamando isso de nosso, né? Meu pensamento, minha sensação, minha vontade, né? Eu fico olhando para as minhas vontades, dizendo que ela é minha, ao invés de ver, não, da onde que vem essa vontade aqui, né? Da onde está vindo esse querer? Esse querer vem de uma vontade, de uma crença? Ou esse querer vem, né, a partir da percepção corrigida? Então é isso que a gente é convidado em todas as lições, né, a cada vez mais trazer à tona todas essas coisas para manter esse discernimento. Eu vou encerrar com o final dessa lição, que traz uma oração em que é dito assim:
Pai, não conhecemos o caminho para ti, mas chamamos e tu nos respondeste. Não interferiremos. Os caminhos da salvação não são os nossos, pois pertencem a ti. E é em ti que procuramos por eles. Nossas mãos estão abertas para receberem as tuas dádivas. Não temos pensamentos separados de ti. E não alimentamos crenças a respeito do que somos ou de quem nos criou. O caminho que queremos encontrar e seguir é o teu. E pedimos apenas que a tua vontade, que também é a nossa, seja feita em nós e no mundo, para que ele se torne uma parte do céu agora. Amém. Então é isso. Onde antes a gente via convites para conflitos, que é isso que é trazido na lição, onde antes a gente via motivos ali para se incomodar e para ver um problema, para ver isso, para ver aquilo, que a gente vai passar a ver convites ao despertar, né? Convites ali para eu olhar para mim. O que eu sinto aqui diante dessa pessoa, o que eu estou interpretando, para poder simplesmente olhar e ver que sou eu, sou só eu aqui, nas minhas crenças aqui, né, nesse conjunto de crenças, interpretando a partir de algo que não é verdade. Então, a gente libera a percepção de existir através dessas imagens aqui, para lembrar a consciência que isso aqui não é a vida, né, que isso aqui é só uma ilusão, né, é só um grande teatro que nunca aconteceu, e cada um de nós vai reconhecer isso a seu tempo não, né? Quando a gente quiser, porque, né, o que a gente faz é eu quero e depois eu desquero, né? Eu mantenho aqui e depois a gente às vezes volta para as mesmas coisas, mas isso é uma disponibilidade que a gente pode colocar a cada instante, né? Então é isso, pessoal, até o próximo encontro, até mais e tchau.